Agora sim, vamos meditar na palavra de Deus. Aqui no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 44 ao 46. Versículo 44 diz assim: aleluia. 44 diz assim: disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convém que se cumpra-se tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Então abriu-lhe o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse-lhe: assim está escrito, e assim convenha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Que no terceiro dia o Cristo ressuscitasse entre os mortos. O que seria da raça humana se não fosse a palavra de Deus? O que Jesus fez uma parábola referindo o homem rico. Duas parábolas. Um do homem que fez muito celeiro, e o outro de um jovem. Aliás, do jovem não foi uma parábola, não, foi acontecido. Do homem rico, Jesus fez essa parábola dessa maneira. Tinha um homem que tinha muito celeiro, e o homem dizia assim: derrubarei este celeiro e façamos outros e outros maiores do que este. Aí Deus branda do céu, dizendo: louco, se eu pedir a tua alma, a quem o dará? Aí um jovem rico, aonde que Jesus andava, uma grande multidão seguia ele. Aí chegou Jesus em certo local, e um jovem se aproximou dele, dizendo: mestre, o que devemos fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, ele disse dessa maneira. Jesus olhou para ele e disse: como tu me chamaste de bom? O único que é bom é Deus. Aí a Bíblia nos fala que Jesus ensinou os 10 mandamentos para ele. Aí o jovem respondeu para Jesus: desde a minha mocidade eu tenho guardado este preceito. Mas como Jesus é iniciante, ele diz: mas falta uma coisa de ti. Vai na tua casa, pega tudo que você tem e vende, e passe com os pobres, e siga a mim, e terá um tesouro no céu. Aquele jovem ficou triste. Da última palavra que Jesus diz para ele: vai lá na sua casa, pegue tudo que você tem, vende e parte com os pobres, e siga a mim, terá um tesouro no céu. Aquele jovem ficou triste. Ele preferiu as coisas de mamon. O que é coisas de mamon? É as coisas materiais. O dinheiro é coisa de mamon. E a Bíblia nos fala, os discípulos disse:
daquela maneira, dizendo como é difícil para herdar a vida eterna. Jesus disse: para Deus, para o homem é difícil. Para o homem é difícil, mas para Deus tudo é possível. Mas antes disso, Jesus disse: é muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino do céu. Você sabe por quê? Porque você coloca as coisas materiais, as coisas que você tem, em prioridade, em primeiro lugar no seu coração. Quando Jesus referiu aquela palavra, muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino do céu, é porque no caminho de Jerusalém tinha um caminho, era muito montanhosa, não passava ninguém naquele local, não passava um camelo. Aí Jesus referiu essa palavra: é muito mais fácil um camelo passar naquele local que é apertado do que o reino, um homem herdar o reino do céu. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração para que você possa entender o valor que você tem para Deus, o qual que você tem, que Deus tem colocado nas tuas mãos. Não adianta você ter tudo na tua vida e não ter Jesus na tua vida. Eu faço um apelo com a sua vida: entregue a sua vida ao Senhor Jesus, desde que o Senhor Jesus vem agir na tua vida, vem fazer que você possa, Ele vem escrever seu nome no livro da vida, e você vai alcançar a salvação. Essa palavra onde que eu acabei de ler, onde que Jesus apareceu para o seu discípulo no caminho de Emaú, na hora que Jesus tinha morrido, ao terceiro dia ele ressuscitou. Aí muitos dos discípulos encontrou Jesus no caminho de Emaú, e a Bíblia nos fala que o seu discípulo não conheceu Jesus naquele momento, aleluia. Mas como você não tem visto um homem por nome Jesus morreu e tu não sabe? E a Bíblia nos fala que os discípulos andou bastante até na casa que ele estava, e eles não conheceram. Mas quando Jesus pegou no pão e o agradeceu a Deus, ele observou que era Jesus naquele momento. E aí, como é que está a sua vida diante do Senhor Jesus? Essa palavra que Jesus estava falando nos profetas, nos salmos, na lei de Moisés, do qual que Deus fez que Moisés escrevesse a palavra de Deus, já estava referindo diretamente de Jesus Cristo, de Jesus, o Salvador do mundo, o Libertador. Outrora, no Velho Testamento, tudo que referia lá nos livros do Salmo, no Velho Testamento, já estava referindo Jesus Cristo, que o Senhor Jesus, o Salvador do mundo, ia vir a este mundo para nos resgatar e nos conceder a nossa salvação, nos tirar da maldição. Sabe por quê que Jesus veio para nos fazer? Nos tirar da maldição? Aonde que a palavra de Deus refere naqueles momentos quando o homem pecou, toda a raça humana caiu no pecado através de um.
Através de um veio o pecado. Se veio o pecado, veio a condenação, veio a perdição. Está condenado toda a raça humana através de Adão, mas através de um veio a graça não merecível, aonde que o homem não é digno da graça de Deus, mas Deus, não olhando do trono, não viu sequer o justo, mas Deus não dando, colocando o exemplo que toda a humanidade vem alcançar a vida eterna. E a Bíblia nos fala, quando nos converte a Cristo Jesus, e os nossos pecados foram no mar do esquecimento, e Deus não se lembre mais. Aleluia! A Bíblia nos fala que Deus não se lembre mais dos nossos pecados. Eu vou para o céu. Tem muitas pessoas que batem no peito e dizem: eu vou subir para o céu. Nem sequer fez um compromisso. Falte ética, né, rapaz? Misericórdia. A Bíblia nos fala que Deus tem um melhor para as nossas vidas. Para nós ter um melhor nas nossas vidas, nós devemos se arrepender dos nossos pecados e se aproximar de Jesus Cristo. O único que pode escrever nosso nome no livro da vida é o Senhor Jesus. A Bíblia nos fala que Jesus está com um livro para escrever nosso nome. Não esse nome que nós temos aqui, mas sim um novo nome celeste. Um cidadão do céu. Ele quer fazer isso na tua vida. Assim como Jesus escreveu meu nome no livro da vida. Eu tenho que perseverar, persistir a esta luta. A Bíblia nos fala que os céus são tomados à força. Tem jeito de tomar o céu à força? Não tem jeito. Já está referindo que nós temos que lutar, perseverar, persistir a esta luta, para que nós podemos alcançar a salvação. Não é só entregar nossas vidas ao Senhor Jesus e fazer de qualquer maneira. Não, nós temos que saber seguir os passos do Senhor Jesus. Nós temos que fazer por onde, para que nós podemos alcançar a nossa salvação. Jesus veio para nos guiar para a vida eterna, nos colocar ao encontro com o nosso Deus. Por qual motivo que você ainda não fez um compromisso com o Senhor Jesus? Porque no dia da manhã não pertence a nós, não é bíblico, mas pode colocar nesse sentido, pode dizer essa palavra, porque amanhã não pertence a nós, mas pertence ao Senhor Jesus. Se morrer hoje, para onde iremos? Se não entregou sua vida ao Senhor Jesus, a Bíblia nos fala que todo aquele que se aproxima de Jesus Cristo, pedindo perdão, confessando seus delitos, seus pecados, Jesus está escrevendo o nosso nome no livro da vida. Ele quer fazer isso na tua vida, quer escrever seu nome no livro da vida. Foi por esse motivo que Jesus veio, para nos resgatar, nos tirar da condenação. Eu não falei tudo do qual que eu falei sobre, através de um homem veio o pecado, mas através de um veio a graça não merecível. E a palavra de Deus nos diz que Jesus veio para nos tirar da maldição, porque todas as pessoas que não fez um compromisso com o Senhor Jesus,
está na maldição, se está no pecado, está na maldição, mas Jesus veio para nós esteja debaixo das bênçãos do Senhor. Qual dos dois que você quer? A maldição ou as bênçãos do Senhor? A maldição tem uma maneira para você sair dela. Enquanto você estiver em vida, você está tendo a oportunidade. Quando você levanta a sua cama, você dá um suspiro de vida, porque Deus está dando a oportunidade para você se aproximar de Jesus Cristo, confessar os seus pecados. Aí Jesus vai estar te pegando com as suas mãos. Jesus vai pelejar, agir na tua vida. Ele vai fazer que você possa saber que o único que pode agir na tua vida e levar você para o céu e tirar da condenação, da destruição deste mundo, é só o Senhor Jesus. A Bíblia nos fala no livro de Salmo, olhar no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 8, que vai nos últimos tempos haverá muitos terremotos, muito vendaval, e a palavra de Deus nos diz, porque não é o fim, é o início das dores. No capítulo 24, versículo 8, Evangelho de Mateus, você pode meditar lá. Muitos lugares nos Estados Unidos, outras nações, está acontecendo esses fenômenos. Tudo isso é um sinal da vinda do Senhor Jesus. Jesus está dando oportunidade para você se arrepender dos seus pecados e se aproximar dele, assim como os discípulos de Jesus se aproximou dele, não conhecendo Jesus. Depois que Jesus morreu e ao terceiro dia Jesus ressuscitou, aí foi ao encontro do seu discípulo, e os discípulos não conheceu. A Bíblia nos fala que o homem por nome Cornélio, olhai Zaqueu. Esse Zaqueu queria conhecer Jesus. Quem era realmente Jesus na vida do ser humano? Como ele era um homem de pequena estatura, a Bíblia nos fala que ele queria conhecer quem era realmente Jesus. E a Bíblia nos fala no caminho que Jesus ia passar, tinha uma árvore por nome sicomoro, que é traduzido figueira brava. Como ele era um homem de pequena estatura, ele tinha que subir nesta árvore. Quando Jesus estava debaixo daquela árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém pousar na tua casa. Você não tem esse prazer de conhecer Jesus na tua vida, não? Assim como Zaqueu queria ter o privilégio de conhecer Jesus, e ele teve o privilégio de conhecer Jesus na tua vida. E eu faço essa pergunta com a sua vida: você não quer conhecer Jesus na tua vida? Você conhece, você sabe que Jesus é bom, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, fez muitos milagres, as pessoas dão testemunho de Jesus, do qual que eu mesmo dou testemunho de Jesus, sempre falo quem é realmente Jesus, falo com toda a humanidade, mas você não sabe o total na vida dele. Quem é Jesus na tua vida? Eu faço essa pergunta: você não quer ter esse privilégio de conhecer realmente Jesus na tua vida? Não adianta. A Bíblia nos fala: morreu, siga o juiz.
Morremos, sigo o juiz. E a palavra de Deus se fala: aquele que morre em Cristo Jesus, morre e vai para o paraíso. Mas aquele que morre sem Jesus, vai para um lugar por nome Hades, um lugar de tormento, um lugar de tristeza, um lugar de sofrimento, queimando nas brasas. Se eu falar para você, para onde você quer ir, você vai dizer: eu vou para o céu. Para você subir para o céu, você tem que se arrepender, se aproximar de Jesus Cristo, e Ele vai escrever, Jesus vai agir na tua vida. A única maneira para nós ter vida eterna é nós se aproximar de Jesus Cristo. Eu convido a você que você venha entregar sua vida ao Senhor Jesus, e Jesus vai estar pronto para agir na tua vida. Ele vai pelejar por você. Nosso Senhor Jesus, nosso mestre, nosso Salvador, o libertador, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, vai estar pelejando por você. Meu Deus e meu Pai, não é para o mundo que vem falar, que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Ó meu Deus, que o Senhor possa agir na vida deles. Abre os olhos espirituais deles, para que eles possam enxergar a realidade. Eu oro e coloco a vida deles nas mãos do Senhor, no nome do Senhor Jesus.